Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, algo que eu tenho vivido, algumas coisas que têm passado pelo meu coração, algumas coisas que Deus tem ministrado o meu coração. Assim, nesses últimos dias, nesses últimos meses, Deus tem ministrado nós, como igreja, com relação a um novo entendimento. Um novo entendimento sobre a graça de Deus. Amém? Vocês têm recebido essas mensagens, têm recebido esses ensinamentos sobre a graça de Deus. Nós temos recebido, certo? Amém? 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 Por favor, me acompanhem. Estejam comigo, não me deixem sozinho. E Deus ele está querendo nos levar a um nível superior, assim. Nós vamos passar de fase. Lembra quando você jogava Super Mario? Eu jogava Super Mario. Não lembra? Eu jogava Super Mario. A gente vai passando de nível, assim. A gente vai passando de fase. A gente vai enfrentando algumas coisas e vai passando de fase. E Deus está nos levando a esse nível um pouquinho mais alto do entendimento da graça dele. E de como essa graça age em nós e de como nós podemos experimentar a justiça de Deus através da graça de Deus. Amém? E cada um de nós é único para Deus. Você sabia que você é único para Deus? Para Deus não existe outro igual a você. Deus fez você assim, com as próprias mãos. Deus ele não trabalha com formas. Ele não fez uma forma assim e vai fazendo assim, um atrás do outro. Não, ele vai trabalhando com formas. Ele forma as nossas vidas. Então ele conhece cada um de nós, ele conhece cada coração, ele conhece cada pedacinho da sua vida, ele conhece cada centímetro quadrado do seu corpo, cada célula do seu corpo, Deus ele conhece. E para que a gente possa entender a plenitude da graça de Deus nas nossas vidas, uma das coisas que nós precisamos entender é quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos. Quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a nossa identidade como filhos de Deus, a nossa identidade curada. Nós precisamos entender, nós precisamos nos posicionar e precisamos saber quem nós somos. Somos bonitos? Fechou? Então, vamos lá. Vou tentar de novo. Então, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas, amém? Mas isso a gente sabe, né? Isso a gente já entendeu, amém? Vocês já entenderam? Nós somos nova criatura, certo? Alguém tem alguma dúvida de que é uma nova criatura em Cristo hoje? Amém? Nós somos nova criatura. Por exemplo, antigamente nós tínhamos atitudes erradas. Um exemplo, antigamente eu mentia para vantagem nas coisas, certo? Hoje eu não minto mais. Por quê? Porque eu não posso mentir? Não. Porque hoje eu entendi que eu tenho a identidade de Cristo na minha vida. Hoje eu entendi que a identidade de Cristo está na minha vida, o caráter de Cristo está na minha vida, e por isso eu não tenho mais atitudes como essa, de mentir. Eu não tenho atitudes erradas. Eu tenho as atitudes de Cristo. Amém? Somos nova criatura, nós temos a identidade de Cristo em nós, a identidade de filhos de Deus, e por isso nós temos atitudes referentes a essa nossa identidade, referentes a este nosso nova forma de pensar, nova forma de viver. A minha identidade curada, a minha identidade como filho de Deus curada, me faz ter essas novas atitudes.
Se eu tentar mudar o meu exterior, se eu tentar mudar as minhas atitudes, sem antes mudar o meu interior, não vai dar muito certo. Vocês concordam comigo? Se eu tentar mudar as minhas atitudes, sem antes mudar aquilo que está dentro de mim, não vai dar muito certo. E é isso que a religiosidade, é isso que a religião faz com as nossas vidas. Por exemplo, você tem que ter uma atitude boa, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ter atitudes boas com as outras pessoas, aí sim você vai ser alguém para Deus. Você primeiro precisa fazer, você precisa primeiro ter as atitudes para depois ser. E com Jesus, e com Cristo não, com Deus não. Você precisa primeiro ser. Você precisa primeiro ser como Jesus. Depois você serve como Jesus. Você primeiro precisa ter seu coração curado, seu coração transformado, para depois você ter atitudes curadas e transformadas. Amém? Entendido até agora? Uma introduçãozinha para a gente entrar naquilo que Deus tem falado e quer falar essa noite. Vamos ler lá Romanos 4, versículo 18 ao 21, por gentileza. Romanos 4. Romanos 4, do 18 ao 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Até o 20 só. Amém? Abraão, ele creu. Abraão, ele tinha a sua identidade curada. Abraão sabia do chamado que ele tinha para a vida dele. Abraão conhecia Deus. Abraão sabia do poder de Deus. E Abraão sabia quem ele era em Deus. Por isso ele creu. Ele não olhou para as circunstâncias. Deus prometeu que ele seria pai de uma nação, pai de multidões, inclusive trocou o nome dele, mas ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o corpo dele que estava... Abraão estava velho já, ele já tinha passado do tempo de ter filhos. A Sara também já tinha passado do tempo de ter filhos, mas Abraão não olhou as circunstâncias ao seu redor. Abraão não olhou as coisas que estavam à sua volta para decidir se cria em Deus ou se não cria em Deus. Ele creu na promessa do Senhor, mesmo contra todas as circunstâncias. E como é fácil a gente olhar para as circunstâncias, como é fácil a gente olhar ao nosso redor, às vezes, para medir. Às vezes a gente olha para as circunstâncias, olha para um lado, olha para o outro, vê o que está acontecendo aqui, vê o que está acontecendo ali, vê o que acontece na nossa vida, na nossa família. E com isso a gente faz uma lógica e mede, e acaba medindo a palavra de Deus, medindo a promessa de Deus por aí. A gente acaba nivelando o nosso crer em Deus, a nossa expectativa em Deus, por aquilo que está ao nosso redor, por aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, ao alcance daquilo que a gente pode ver. Moisés, quando ele foi libertar o povo do domínio de Faraó, eles acabaram indo para o Egito, certo? Saíram lá, para o deserto, não para o Egito, foram para o deserto, certo? E o povo cometeu um grande erro ali, no deserto. Eles duvidaram do caráter de Deus. Por que duvidar do caráter de Deus? Porque quando você fala em Deus, se eu falo aqui em Deus, o que você imagina? Algo
poderoso. Deus, se você fala para qualquer um de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer seita, se você fala assim, Deus, a pessoa, você já associa a algo poderoso, a algo que tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Correto? Vocês estão comigo? Quando você fala em Deus, você já imagina algo poderoso. Fala em Deus, imagina poder. Então, o que aconteceu com o povo? O povo duvidou, não que Deus poderia fazer, mas eles duvidaram que Deus iria fazer. Eles não duvidaram do poder de Deus, eles duvidaram do caráter de Deus, de que Deus poderia não cumprir com aquilo que Ele falou. Deus poderia não cumprir com aquilo que Ele havia dito. E muitas vezes eu tenho fraquejado nisso. Muitas vezes eu me pego duvidando do caráter de Deus. Muitas vezes eu me pego olhando para as circunstâncias e vendo aquilo que está ao meu redor, aquilo que está acontecendo, aquilo que está afligindo o meu coração, e eu acabo duvidando daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Acontece com alguém assim? Não precisa erguer a mão. Mas é fácil, assim, infelizmente é fácil a gente acabar duvidando daquilo que Deus falou. Muito fácil, às vezes é fácil a gente estar no mundo, estar correndo com aflições e acaba duvidando daquilo que Deus disse. Mas eu tenho uma coisa para te dizer hoje. Deus, Ele vai cumprir com todas as palavras que Ele tem sobre a sua vida. Todas as promessas que Ele colocou na sua vida, Ele vai cumprir. Todas as palavras, tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus vai cumprir com todas as palavras que Ele tem para a sua vida. Se você tem algo aí no seu coração agora, e eu sei que você tem algo aí no seu coração agora, que Deus está colocando, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Opa, pulou aqui. Aleluia. Abraão, pulando de Moisés para Abraão de novo, Abraão ele creu na palavra de Deus. Vamos ler lá, por gentileza, Gênesis 15. Gênesis 15, no capítulo 5. Algo que eu ouvi esses dias, eu achei tremendo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ali em Gênesis 15, a palavra diz que Abraão ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Em Romanos 4, a palavra de Deus diz que nós devemos andar segundo as pegadas de Abraão, que é o nosso pai da fé. Então nós devemos andar segundo aquilo que Abraão andou, por ele ser o nosso pai da fé. Gênesis 15 conta uma história bem interessante. Eu vou ler primeiro a história, depois a gente vai conversar sobre ela. Gênesis 15, 5. Então, conduziu Abraão até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Ele, tomando esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres,
porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé e que nós devemos andar segundo as suas pegadas. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo quer derramar um renovo sobre a nossa fé, um renovo sobre o nosso coração, um renovo sobre o meu coração, sobre o seu coração, com relação à nossa fé. E eu ouvi uma coisa sobre esse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é muito interessante. Ali, em Gênesis 15, 5, Deus chama Abraão, traz ele para fora. Imaginamos que ele está dentro da sua tenda, porque eles viviam em tendas. Então Deus chama ele para fora, e ele vem para fora. E Deus diz: conta as estrelas, se você pode. E o que aconteceu? Ele não pôde contar as estrelas. Só que eu ouvi uma coisa interessante. Nesse momento, estava de dia. Certo? Vocês concordam que estava de dia? Nesse momento estava de dia. Deus manda ele contar as estrelas, porque se a gente ler o texto, vamos lá, acho que vocês não acreditaram em mim, né? O pastor Ara fez uma cara assim de que, estou acreditando nisso. Vamos lá, deixa eu clarear isso aqui então. No versículo 5 ele manda Abraão vir para fora, certo? Então ele provavelmente estava dentro de uma tenda. Isso dá para deduzir que ele estava dentro de uma tenda. Ele manda contar as estrelas. Ele diz que não consegue contar as estrelas. E Deus fala o quê? Vai, pega esses animais, faz um altar, faz uma oferta. Esse momento que ele está fazendo uma aliança de sangue com Deus também, não somente uma oferta, mas uma aliança de sangue. E daí a palavra de Deus diz que ele vai, corta os animais, faz do jeito que tem que fazer, as aves do céu vêm, ele enxota as aves, e no versículo 12 diz assim: ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Então isso quer dizer que isso tudo aconteceu de dia. E o que eu quero dizer com isso? E o que isso tem de relevância para as nossas vidas? Deus ele quer que a gente tenha uma fé, porque ele mandou Abraão contar as estrelas. Ele olhou para o céu, que estrela? Olhou de novo, mas não tem estrela. Mas mesmo assim, mesmo sem estrelas, eu vou confiar no Senhor, eu vou crer na palavra do Senhor, eu vou crer naquilo que Ele está dizendo para a minha vida. Eu olho para cá, não vejo nada, mas eu creio na palavra do Senhor. E é essa fé que Ele quer que a gente tenha. Ele quer que a gente tenha uma fé, que a gente não precise de coisas naturais. A gente não precisa enxergar coisas naturais para que a gente possa crer na palavra dEle. A gente não precisa dar passos enxergando onde a gente vai, mas a gente dá passos em cima da palavra dEle. A gente se move em cima da palavra dEle. Eu me movo em cima da palavra do Senhor. Eu caminho em cima da palavra do Senhor. A minha fé se baseia naquilo que Ele fala, não naquilo que acontece do meu lado, não naquilo que acontece na minha frente. A minha fé, a minha vida se baseia na palavra do Senhor. A minha vida se baseia naquilo que Deus falou. Amém? Naquilo que Deus está falando. Naquilo que Deus está falando. Não precisa ir muito longe, não precisa ir muito para fora para saber que o mundo está um caos, que as coisas lá fora estão horríveis, que existe uma crise, que existe milhões de notícias horríveis, mas nenhuma dessas notícias pode abalar aquilo que Deus é e aquilo que Deus vai fazer na sua e na minha vida. Amém?
Em Lucas, quando acontece a chamada pesca milagrosa, Pedro estava lá no barco, tinha tentado pelo menos pescar a noite inteira. Passaram a noite inteira no mar e não pegaram nada. Jesus resolve entrar no barco deles e vão pescar. Jesus resolve usar o barco deles lá e eles vão pescar. E Jesus disse, joga ali a rede. E Pedro olha assim, ih, Jesus, o mar hoje não está para peixe, não vai rolar hoje. E Jesus diz, não, jogue a rede ali. E o que ele faz? Jesus, em cima daquilo que você está falando, as circunstâncias são essas, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Jesus, eu passei o mês inteiro tentando vender e não vendi nada. Jesus, eu passei o mês inteiro tentando fechar um negócio e não fechei. Jesus, eu tenho orado pelos meus filhos há muitos anos e não aconteceu nada. Jesus, eu tenho orado pela minha família há muitos anos e não tem acontecido nada. Jesus, eu tenho pedido um esposo, uma esposa há muito tempo e não veio. Mas sobre a sua palavra eu vou me mover. Sobre aquilo que você está falando, eu vou me mover. E Pedro, sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra de Jesus, ele se moveu. Ele se moveu em direção à palavra de Jesus. E a gente já sabe o final dessa história. Tiveram uma pesca milagrosa. Algo que outras pessoas tiveram que vir ajudar. Outros barcos tiveram que vir ajudar para recolher a quantidade de peixes que eles pescaram naquele dia. Quando nós resolvemos nos mover em cima da palavra do Senhor, os milagres começam a acontecer nas nossas vidas. Eu sei que muitos de nós, como eu citei agora, muitos de nós temos orado por negócios, orado pela nossa família, orado por nossos filhos, orado pelos nossos pais. E muitas vezes parece que não acontece. Mas a palavra de Deus, ela é digna de toda a confiança. O que Deus diz, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E hoje Deus quer, Ele quer nos levar a esse nível de fé. A esse nível de poder pegar e dar um passo em direção à palavra dEle. Dar um passo em cima daquilo que Ele tem falado. Um passo em cima daquilo que Ele tem dito na palavra dEle para nós. Amém? E eu estava orando, hoje à tarde, sobre a palavra, sobre esse... Por que eu digo que eu queria compartilhar algo que está no meu coração, que eu estou passando? Porque eu tenho enfrentado lutas com relação à fé. Mas Deus ministrou meu coração de que eu tenho que me mover em cima da palavra dEle. E eu creio que eu não estou sozinho nisso. Eu creio que eu não sou só eu que enfrento lutas. Não sou só eu que está nesse barco. Por isso o Espírito Santo hoje, Deus hoje, através do Espírito Santo, quer trazer um toque sobre as nossas vidas. Um toque de renovo. Eu estava orando hoje à tarde, estava lá no quarto orando e terminando de escrever algumas coisas, e o Espírito Santo tocou meu coração, dizendo que essa noite Ele quer derramar um renovo. Eu vi como se um óleo sendo derramado assim, sobre as nossas vidas, para renovar o nosso entendimento, para renovar a nossa fé, para renovar as nossas forças, para renovar a nossa fé na palavra dEle, naquilo que Ele tem dito. E eu sei que tem pessoas aqui hoje, nessa noite, que têm deixado alguns sonhos, que têm deixado algumas promessas, algumas palavras de Deus de lado. Algumas pessoas que estão cansadas de orar e de lutar. Algumas pessoas que chegaram
num ponto onde dizem: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como orar, eu não sei mais como clamar, eu não sei mais como pedir. Hoje Deus quer renovar as suas forças. Hoje Deus quer renovar a sua fé. Amém? E esse renovo vem através de um toque do Espírito Santo. Antes de nós recebermos esse toque, nosso primeiro passo de fé, nossa primeira atitude de fé, é poder chegar para Deus e falar assim: Deus, eu reconheço que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que foi o Senhor que me salvou. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. E hoje eu gostaria de dar uma oportunidade para aqueles que ainda não fizeram esta oração. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Eu gostaria de orar. Eu peço que a igreja ore comigo. E se hoje você sente no seu coração que você quer dar esse passo de fé, esse passo onde você diz que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, eu quero orar com você depois. Vamos orar assim. Ore comigo, igreja. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu carinho. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a Ti o meu coração, a minha vida e o meu caminhar. Eu quero andar debaixo da Sua orientação. Eu não quero mais fazer aquilo que me agrada, mas eu quero fazer aquilo que Te agrada. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faz morada no meu coração. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu toque em nossas vidas. Eu creio, Senhor, que cada um de nós aqui foi tocado pelo Teu Espírito hoje, Senhor. Eu creio, Senhor, que cada um de nós aqui, Senhor, foi renovado, Senhor, no nosso entendimento, na nossa fé, nas nossas forças, Pai. E eu creio, Senhor, que cada um de nós experimentará o melhor do Senhor, experimentará a plenitude da graça do Senhor, experimentará, Senhor, a plenitude do viver em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, entramos, Pai, entramos nesse nível, Senhor, que o Senhor quer nos levar, do entendimento da Sua graça, Senhor. Sabemos, Pai, que não é por nossas forças, não é por nosso merecimento, mas é pela graça do Senhor. E recebemos essa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Recebemos essa graça do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito Santo, que cada um de nós aqui, Senhor, possa nesses próximos dias experimentar de forma sobrenatural a graça, o favor e o elevar da nossa fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor, no Teu poder e na Tua palavra. Nós cremos no Teu poder e na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós nos despedimos com a Tua graça, com a Tua paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus deu uma semana vitoriosa. Deus deu uma semana maravilhosa. Amém? Glória a Deus.